A ressurreição de Jesus não é apenas uma boa notícia, ela é a garantia de que a morte não terá a última palavra. Estamos na lição de terça-feira, dia 18 de agosto, com o tema Cristo, as primícias. E já nós vamos anotar aqui as 3 principais frases desta lição e você vai descobrir qual é o ponto principal da lição de hoje. Então fique neste vídeo até o final. Mas antes, quero convidar você neste momento a falar com Deus junto comigo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque hoje essa lição vai nos trazer mais esperança, como tem sido ao longo desse estudo, ao longo desse trimestre e de tantos outros. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos traz alívio e traz paz para o nosso coração. E podemos ter a certeza de que um dia o Senhor voltará a este mundo e poderemos viver contigo pela eternidade. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje continua nosso estudo de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo deixa claro que a ressurreição de Cristo não é apenas um acontecimento do passado. Ela muda completamente a maneira como enxergamos o nosso futuro. E Paulo chama Jesus de as primícias. Essa é uma expressão que tem uma ideia muito bonita. As primícias eram os primeiros frutos de uma colheita e mostravam que havia muito mais por vir. Assim, Jesus ressuscitou primeiro, e a sua ressurreição é a garantia de que aqueles que pertencem a ele também ressuscitarão. Por isso, nós vamos aqui anotar agora a primeira frase da lição. Anote aí também na sua lição. Preste atenção, ela diz assim, ó: se Jesus não estivesse vivo, toda a expectativa em relação ao futuro seria uma ilusão. Olha só, perceba a força dessa afirmação. Sem um Cristo vivo, poderíamos até falar sobre esperança, mas não teríamos uma garantia real para o futuro. Só que Jesus está vivo, e porque ele venceu a morte, nossa esperança não está baseada em uma ilusão. Talvez você esteja vivendo um momento em que olhar para o futuro assusta. E é verdade. Talvez você tenha perdido alguém que ama ou esteja enfrentando uma situação que parece não ter solução. A ressurreição nos lembra: a história ainda não terminou. Para quem está em Cristo, existe futuro. Agora anote aí na sua lição a segunda frase. Ela diz assim: o fim desta era maligna será marcado pela ressurreição corporal dos que morreram em Cristo. Isso significa que Deus não apenas promete consolar aqueles que perderam alguém, ele promete ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. A morte, portanto, não é o capítulo final. E pense no que isso significa para quem já chorou diante de um túmulo. A despedida dói, a saudade é real. Mas para aquele que crê em Cristo, existe uma promessa maior do que a própria sepultura. Um dia haverá reencontro. Agora anote comigo aí a terceira frase da lição. Ela diz assim: em 1 Coríntios capítulo 15, versos 29 a 34, Paulo retoma seu pensamento sobre a insensatez de negar a ressurreição. Paulo mostra que negar a ressurreição desmontaria toda a esperança cristã. Se não existe ressurreição, por que viver por Cristo? Por que enfrentar dificuldades pela fé? Mas, queridos, Cristo ressuscitou. Portanto, vale a pena permanecer fiel. Talvez hoje você esteja cansado de fazer o que é certo. Talvez esteja pensando que sua fidelidade não está valendo a pena. Não desista.
Existe algo muito maior além daquilo que os seus olhos conseguem enxergar agora. E veja, chegamos ao ponto principal da lição de hoje. Anote aí o ponto principal, porque ele diz assim: a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. É isso que significa Cristo ser as primícias. Ele ressuscitou e sua vitória é a garantia da nossa esperança. Por isso, quando a vida ficar difícil, quando a saudade apertar ou quando o futuro parecer incerto, lembre-se, o túmulo de Jesus ficou vazio. E porque Cristo vive, a morte não terá a palavra final sobre aqueles que pertencem a Ele. Então permaneça firme, continue confiando. Jesus ressuscitou e existe um futuro preparado para você. Muito obrigado você que ficou até agora neste vídeo. Se esse estudo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas também. Porque às vezes as pessoas só estão precisando de uma palavra sua, algo que você diga, ou de repente um vídeo compartilhado. E aqui vai um pedido muito especial. Tem vários pedidos de orações aqui nos comentários e eu tenho procurado orar por cada um deles. Ore você também e coloque também aqui o seu pedido, tá bom? Deus abençoe você, forte abraço e até o próximo estudo.